O relato dos anjos aprisionados na Antártica. Uma história de mitos antigos e teorias modernas. A história dos anjos presos na Antártica não é um fato científico ou histórico, mas sim uma fascinante narrativa que mescla textos apócrifos antigos, interpretações bíblicas e teorias da conspiração modernas. É um relato que se desenrola em duas grandes etapas: a origem da história de anjos caídos e aprisionados, e a sua posterior associação com o continente gelado. A origem. Os vigilantes do livro de Enoque. A fonte primária para a ideia de anjos sendo aprisionados na Terra é o livro de Enoque, um texto apócrifo judaico antigo, escrito em algum momento entre o século III a.C. e o século I c. Embora não faça parte da Bíblia canônica da maioria das denominações cristãs e judaicas, ele era influente no pensamento do Segundo Templo e é citado no Novo Testamento, na Epístola de Judas. A rebelião dos vigilantes. Um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, liderados por um anjo de nome Samiazá, desceram à terra no Monte Hermon. Eles sentiram desejo pelas mulheres humanas e fizeram um pacto para tomá-las como esposas. A corrupção da humanidade. Esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos: feitiçaria, encantamentos, astrologia e a fabricação de armas de guerra. A união entre os anjos e as mulheres gerou uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim, que eram violentos, devoravam os recursos da terra e oprimiam a humanidade. O julgamento divino. A desordem e a violência se tornaram tão grandes que o clamor da humanidade chegou aos céus. Deus ordenou aos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que agissem. A sentença para os anjos caídos foi severa. Eles não seriam perdoados. A prisão eterna. Deus ordenou ao arcanjo Rafael que prendesse o anjo Azazel de pés e mãos e o jogasse na escuridão em um deserto chamado Dudael. Outros anjos foram sentenciados de forma semelhante. O livro de Enoque descreve a prisão deles da seguinte forma: E Uriel disse-me: Aqui permanecerão os anjos que se uniram a mulheres, até o dia do grande julgamento. E vi um vale profundo com colunas de fogo celestial. E disse-me o anjo: Este é o lugar do fim do céu e da terra. Esta é a prisão para as estrelas do céu e para o exército do céu. Enoque 18, 14 e 15. O texto descreve essa prisão como um lugar nos confins da terra, um abismo de fogo e escuridão, onde eles permaneceriam acorrentados até o juízo final. A conexão moderna, a Antártica como cárcere. Por milênios, a história dos vigilantes foi um relato teológico e mitológico. A associação específica com a Antártica é um fenômeno muito mais recente, impulsionado pela internet e pela cultura da conspiração. A narrativa moderna conecta os pontos da seguinte forma: os confins da Terra. Proponentes da teoria argumentam que a Antártica se encaixa perfeitamente na descrição de Enoque de um lugar remoto, inóspito e nos confins da Terra. Sua paisagem vasta, desolada e coberta de gelo evoca a imagem de uma prisão natural perfeita. Anomalias e descobertas misteriosas. A teoria se alimenta de notícias e alegações sobre fenômenos inexplicáveis no continente gelado. O anomalia de Wilkes Land. Em 2006, satélites da NASA detectaram uma enorme anomalia gravitacional sob a camada de gelo na região de Wilkes Land. Trata-se de uma cratera de impacto de um asteroide com cerca de 500 quilômetros de diâmetro. Para os teóricos, essa imensa estrutura sob o gelo poderia ser a localização da prisão dos anjos ou o resultado de sua queda violenta. O Pirâmides na Antártica. Imagens de satélite revelaram picos de montanhas, conhecidos como nunataks, que têm uma notável semelhança com pirâmides. Embora os geólogos expliquem que essa forma é resultado de processos naturais de erosão por gelo e vento, os teóricos sugerem que são estruturas artificiais, talvez ligadas aos anjos caídos ou aos Nefilim, ou entradas e buracos misteriosos. Ocasionalmente, imagens de grandes buracos ou entradas de cavernas no gelo circulam online, sendo apontadas como possíveis acessos a um mundo subterrâneo onde os anjos estariam aprisionados. Interpretações de textos bíblicos. Para reforçar a ideia, passagens da Bíblia canônica são frequentemente citadas como prova de que anjos foram, de fato, acorrentados. O Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Juntando todas as peças, a narrativa moderna sobre os anjos presos na Antártica se torna um épico de ficção científica e teologia conspiratória. No alvorecer da humanidade, anjos poderosos se rebelaram e desceram à Terra, corrompendo a criação com conhecimento proibido e gerando descendentes monstruosos. Como punição, Deus os aprisionou não em um reino espiritual abstrato, mas em uma prisão física, localizada no lugar mais remoto e inacessível do planeta, o que hoje conhecemos como Antártica. Eles estariam acorrentados em um abismo profundo sob quilômetros de gelo, sua presença causando perturbações magnéticas e gravitacionais que os cientistas modernos detectam, mas não conseguem explicar plenamente. As pirâmides seriam resquícios de sua civilização ou marcadores de sua prisão. As visitas de líderes mundiais, astronautas e figuras religiosas de alto escalão à Antártica não seriam por razões científicas, mas para monitorar essa prisão ancestral, temendo o dia em que, conforme profetizado, essas correntes possam se quebrar e os anjos caídos sejam libertados para o julgamento final. Em suma, o relato transforma a Antártica de um continente de exploração científica em um lugar de profundo significado mitológico. O cofre de segurança de Deus para seus inimigos mais antigos, guardado sob um manto de gelo eterno, aguardando o fim dos tempos. Agora, se você gostou desse vídeo, curta nosso canal e se inscreva para receber as novidades. Até a próxima!